O Núcleo Liderança e Juventude, pensando na sociedade, em querendo transmitir pensamentos políticos, a gente teve o pensamento de criar sabatinas com deputados federais da nossa região do Vale do Paraíba. Por isso, prazer, professor Gilberto, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar dessa sabatina, e a gente vai fazer 25 minutos de questões para o senhor. Certo, a gente pode começar agora por questões sobre a sua apresentação, por exemplo. Você pode falar um pouco da sua carreira na política, também na sua trajetória pessoal, né? Contando, se você tem, como foram as suas experiências como gestor público. Muito bom. Bom, eu sempre gosto de começar esse tipo de conversa agradecendo vocês, jovens, né, por ter essa iniciativa, porque na verdade nós estamos fazendo a transição e vocês vão segurar esse pepino, né? Então vocês realmente têm que protagonizar as ações, não só as políticas, mas as sociais e principalmente as ações que desenvolvem a sociedade, como conhecimento, geração de conhecimento, tecnologia, inovação. Então isso é fantástico, eu como professor sempre fico feliz. A minha trajetória, ela começa, como todo mundo, né, começa com a minha história pessoal. Eu vim do sul do Amazonas, né, a minha família é do sul do Amazonas, de um seringal chamado Três Casas. Eu nasci já na cidade, mas a minha família inteira nasceu lá, se desenvolveu lá, e nós viemos para cá pelo estudo. A minha irmã veio estudar na ETEC, em seguida eu vim, e aí nossa história começou, e desde o começo dessa saga aí, de sair no meio da floresta e vir para uma cidade que produzia avião, colocou na nossa família um gosto muito bom de conhecimento, de educação, né? Então todos nós lá em casa saímos para o mundo pela educação, e isso nos colocou uma verdade absoluta em casa, que só tem um jeito de a gente vencer as barreiras, estudando, acumulando conhecimento, ensinando as pessoas e tal. Então começou por aí. O segundo ponto importante, quando eu fiz Ciências Sociais em São José, e depois me especializei em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica. O segundo ponto da minha história, quando eu tomei conhecimento de como o mercado funcionava. O mercado, ele funciona, na minha opinião, e na opinião de vários economistas, de vários especialistas, ele funciona com agregação de valor. Você só compra alguma coisa se você reconhece valor naquela coisa, né? Um determinado produto, qualquer coisa que seja, serviço, qualquer coisa. Então, quando eu tomei conhecimento como funcionava a geração de valor para o mercado, eu comecei a trabalhar muito forte na questão da inovação tecnológica. Como você articula, como você desenvolve inovação para que ela embarque produtos e a partir daí, produtos e serviços, e a partir daí atenda às necessidades da sociedade, gere valor para a sociedade. Então eu fui trabalhar nesse contexto, eu fui trabalhar a partir de uma pesquisa que eu estava fazendo na Unicamp, olhando a questão da falência das indústrias aqui de base tecnológica de São José dos Campos, na década de 80, eu acabei indo, a partir desse acúmulo de conhecimento que eu estava estudando na Unicamp, eu acabei conhecendo um prefeito que teve bastante notoriedade de São José, chamado Manuel Fernandes, e a partir daí começamos a interagir bastante, e ele me convidou depois para implantar um programa de desenvolvimento econômico, para ajudá-lo, né, a implantar um programa de desenvolvimento econômico na cidade, que aí abriu uma porta do mundo bem extensa do ponto de vista econômico, do ponto de vista de políticas públicas para a área de desenvolvimento econômico. Então nós criamos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a articuladora desse programa, mas nesse contexto aí, nessa secretaria, nasceu o Banco do Empreendedor Joseense, um banco de microcrédito ligado aí às teorias do Yunus, que criou o Banco de Bangladesh, enfim, um banco para baixa renda, para desenvolvimento de negócios na baixa renda, que é um grande desafio que a gente tem, porque lá o nível educacional é menor, o nível de qualificação para o mercado cada vez mais sofisticado é menor, então você tem que ter um cuidado todo ali de trazer essas pessoas um pouco mais para cima do ponto de vista de conhecimento. Então nós começamos ali, depois, acelerando um pouco a nossa conversa, eu fui convidado e tive a honra de escrever, de captar recursos, de liderar a concepção e implantação
do Centro para a Competitividade e Inovação, o CECOMP, que criou o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Que hoje é um parque que tem 3 universidades, quase 3 mil alunos, tem mais de 100 empresas de base tecnológica, 2,5 bilhões de investimentos. E o sucesso desse programa me levou a ser convidado para implantar o Parque Tecnológico de Sorocaba, e que também é tão interessante quanto o de São José, e eu fiquei com 2 anos me implantando. E essa é a minha trajetória. Então eu saí do meio da floresta amazônica. A probabilidade de eu estar aqui hoje, na condição que eu estou, tentando uma vaga no Congresso, a probabilidade de eu ter gerado valor aí para a sociedade aqui no Vale do Paraíba era muito pequena, mas isso tudo só foi possível pela educação. Então, essa é a minha trajetória para chegar até aqui. Seria a pergunta, então isso é o que levou você a se candidatar a deputado federal? Ou teve algum motivo específico que te levou a vou ser candidato a deputado federal? Então, a questão é a seguinte: eu sou professor universitário, eu sempre tive vontade, na verdade, de fazer mais politicamente, mas eu, como sou técnico, ficava escrevendo projeto, eu via a parte política lá na frente, eu falei, nossa, isso não é para mim, não tenho estômago, eu sabia como é que as coisas se movimentam, eu sou muito transparente, eu sou muito cara de falar o que eu penso. Eu nunca me acovardei em falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou imaginando. Então eu ficava assim, não vou servir para ser deputado, para ser prefeito, para coisa ir para frente. Mas depois que eu tive essas experiências, eu comecei eu conquistei algumas competências de estruturar projetos que sirvam para a sociedade, mas que sejam originados ou que sejam motivados pelo poder público, né? Em parceria com universidades, em parceria com as empresas, mas centralizado pelo poder público. Então eu vi que é possível você fazer, como eu disse, nós movimentamos bilhões aí nesses parques, e a gente viu que é possível fazer sem corrupção, é possível fazer gerando valor, é possível fazer para desenvolver pessoas, para desenvolver competências, é possível você desenvolver uma região inteira gerando emprego para as pessoas. Tem mais de 2.500 empregos que estão sendo impactados por esses programas, né? Então isso tudo me deu coragem, na verdade, para dizer, não, por que eu não posso ser o cara? Né? Por que eu não posso ser o deputado com essa experiência e estimular outras pessoas a também adquirir essa experiência? Porque aí a gente tem um elo, principalmente aqui no Vale do Paraíba, que é um elo que nós precisamos urgentemente tomar conta disso. Nós temos 100 bilhões de PIB aqui na região, quase 100 bilhões, né? Uma população aí de mais de 2 milhões de habitantes, uma região extremamente desenvolvida do ponto de vista de tecnologia e de serviços, mas tem uma ameaça constante sobre ela, uma ameaça ligada à educação perdendo qualidade, uma ameaça chamada violência, uma ameaça chamada desenvolvimento sustentável, né? Então são coisas que nós precisamos tomar conta disso. Então eu me encorajei a partir disso, de levar essa bandeira da educação, do empreendedorismo, e resolvi participar do processo seletivo. Por que eu estou falando do processo seletivo? Porque no Partido Novo, as pessoas são escolhidas para ser candidatas por processo seletivo. Outra coisa que me animou, eu falei, em outros partidos eu teria chances quase zero também. Eu não tenho grana, não tenho articulação política, minha sempre foi técnica, nunca foi de articulação de ponta. Então a chance de um perfil como eu ser escolhido como um cara que era o candidato era muito pequena. Agora, no processo seletivo é mérito. Mostra que é capacidade. Né? A capacidade. Eu fui lá e participei do processo. Aproveitando que você está falando das suas motivações, você pode dizer qual que é o seu principal lema da sua campanha e por quê? Sim, a principal projeto, a principal proposta da minha campanha é a educação básica. Porque, na minha opinião, quando a criança entra na escola com 5 anos de idade, isso sem contar o de 0 a 6, que é creche e tal, mas já no infantil, ela está formando a cognição, a lógica, ela está aprendendo a linguagem, está aprendendo a decodificar racionalmente o mundo. Então, se você tem uma educação de qualidade que esteja focada mais no método de ensinar a pensar, no método de ser crítico, no método de desenvolver a facilidade aí de analisar os números, de analisar racionalmente as coisas, como elas acontecem, como elas se desenvolvem, você daí para frente
lá na frente no ensino médio, no ensino superior, você vai desenvolver e aplicar aquilo lá. Mas se você não tem uma boa formação lá embaixo, você chega lá muito defasado. E no Brasil a gente tem isso. As pessoas que têm mais condições econômicas fazem boas escolas de ensino fundamental e médio, porque são escolas privadas, pagas, têm melhores professores, melhores condições de ensino. E aí, quando chega na universidade, na época do vestibular, elas pegam as vagas públicas, e as pessoas que não têm condições, que são de baixa renda, é justamente o contrário. Elas têm as escolas públicas, que estão sucateadas em uma boa parte, né, em quase todos os níveis, e aí elas não têm uma boa formação, não têm uma boa educação. Quando chega no final do ensino médio, elas não conseguem passar no vestibular e vão ter que pagar a universidade delas. E aí elas têm uma dificuldade grande, elas têm que trabalhar e estudar, e isso acaba gerando um problema grave, que é a perda de competitividade desse aluno, porque ele tem um nível técnico menor do que o mercado exige. Então, o Brasil está numa encruzilhada, nós precisamos urgente desatar isso. E é por isso que o meu tema é educação. Legal. Educação é bem importante. Dando continuidade às perguntas, vamos entrar na parte agora de cotidiano, que é umas coisas que a gente consegue ver atualmente na TV, no caso a liderança de juventude em suas palestras nas escolas. A gente percebe uma grave mudança entre os jovens de 16 a 17 anos, que a queda dele no interesse nas eleições, em política, tem caído praticamente 15%. E quando você fala com pessoas acima de 70 anos, você vê um grande interesse. Você vê pessoas acima de 70 anos querendo ir à urna votar. Então, vendo esse cenário, onde o jovem está perdendo interesse e a pessoa com mais idade, né, que poderia não precisar nem votar, em muitos casos, está tendo interesse em querer fazer essa mudança. O que você acha sobre esse cenário? Isso é um cenário triste, porque na verdade, ao longo da história, você percebe a juventude sempre protagonizando as grandes revoluções mentais, as revoluções até civis mesmo, políticas civis, e agora a gente tem observado que realmente isso tem ocorrido. Aí eu tiro meu chapéu de professor de inovação e empreendedorismo e coloco meu chapéu de sociólogo para tentar mostrar o seguinte: olha, existe aí todo um processo de formação dessa juventude que nós estamos tendo agora. O resultado agora é esse, a apatia social, né? Nós temos um resultado de não ter uma educação boa atrás, de não ter tido boas experiências políticas. Como é que você vai gostar de política se você olha hoje a política nas páginas policiais, se você olha a política gerando o socateamento da escola que ele está estudando, gerando a insatisfação do professor que está deprimido, um monte de professor que tem problema hoje psicológico, está tendo acompanhamento médico por conta das condições de trabalho, baixo salário. Aí a juventude fica o quê? Bom, nós vamos nos afastar desse mundo, né? A política virou sinônimo de coisa ruim, de coisa que não agrega valor para o desenvolvimento das pessoas. E outra coisa fundamental, a política afastou um sentimento de pertencimento. O jovem, por si, por natureza do desenvolvimento humano, ele ele tem que ser acolhido e ele tem que se sentir parte. A política afastou. De 4 em 4 anos vem um candidato, convence as pessoas a votarem nele, ele some depois de eleito e volta só na próxima eleição. Então a política não tem envolvimento, né? E as pessoas então acabaram saindo, principalmente a juventude, saindo com essa apatia. Mas eu brinco que é uma revolução silenciosa, que pode explodir a qualquer momento, porque o jovem, por natureza, ele tem menos aversão ao risco, ele toma risco, né? Aliás, ele é mais propenso ao risco, ele toma risco, ele é só a motivação que está faltando. Então, candidato Guilherme, eu queria saber da sua opinião, se você acha que as cidades hoje em dia, Caçapava ou outras cidades do Vale do Paraíba, estão carentes de políticas públicas voltadas para a juventude. Você disse no começo, né, na sua apresentação, que você criou muitas políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento econômico, né? Queria saber se você tem algum projeto, algum plano a apresentar de políticas públicas para cidades como Caçapava, por exemplo. Acho que a maior política que pode ter, o melhor projeto que pode ter do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, que resolve o problema da violência, resolve o problema do meio ambiente, resolve o problema de pertencimento, resolve o problema de saneamento de saúde, né?
várias coisas que permeiam tudo isso, chama-se educação. E educação não é só ensino. A gente às vezes fica olhando educação como matemática, português, ciências. Nós estamos falando de educação de uma forma mais integrada. Por exemplo, cultura. Você só consome cultura, você só compra cultura, você só vê valor na cultura, nas manifestações culturais, se você tem pensamento crítico. Você colocar um aluno hoje olhando numa tela de Monet, de qualquer outro pintor famoso, ele vai olhar aquilo lá com um olhar um pouco apático, né? Mas se ele consegue entender por trás daquilo, tem um pensamento filosófico, tem uma escola, tem uma história, ele começa a sentir que a arte faz parte dele, faz parte da vida dele. A mesma coisa acontece com os esportes. A juventude, no vigor do seu desenvolvimento, está com os hormônios à flor da pele e buscando o quê? Gastar isso, exercer a sua atividade física. Mas se ele não tem também esse fator educacional de mostrar que esporte é saúde, saúde te dá desenvolvimento mental, te dá desenvolvimento psicológico, disciplina, uma série de coisas importantes para desenvolver sua vida, o cara não vê valor naquilo e ele não vai praticar esporte. Então eu acredito que hoje precisa de uma educação que desenvolva essas outras áreas. Uma juventude educada, uma sociedade educada, cai o índice de violência, cai também uma série de depredações dos próprios públicos, uma série de coisas, a sociedade fica mais harmônica e as pessoas, obviamente, ficam mais felizes, né? Nos assuntos atuais também, visto, é sobre a mobilidade urbana. Você falou, né, sobre parque tecnológico, tecnologia. Você acredita ou você possui alguma ideia, um pensamento para esse tema de mobilidade urbana para o nosso vale? Com certeza, eu tenho uma preocupação com isso muito grande, principalmente porque eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento econômico e eu fiz alguns estudos. Por exemplo, São José dos Campos, que é a principal cidade aqui da região, 30% da mão de obra industrial de São José dos Campos mora fora da cidade. Então eles têm destinos aí desde Caçapava, que é do lado, até Cunha, por exemplo, tem um ônibus que vai buscar pessoas para trabalhar em São José. As pessoas às vezes querem morar em lugares com menor preço de residência, qualidade de vida, elas se afastam dos grandes centros, mas trabalham no grande centro, depende disso. E nós temos só uma avenida aqui, né, que é a Avenida Dutra, né? Então a Dutra virou uma avenida, ela corta as cidades, o que dá problema de mobilidade nas cidades e dá problema de mobilidade entre as cidades. Então uma solução barata, que tem um leito semi-pronto, que tá com bastante facilidade de implantação, é o trem regional. Nós temos já um projeto em execução do governo estadual, que é um trem intercidades, vários deputados ali com mandato que já estão trabalhando com isso, mas eu acredito que ainda não deram a devida importância, e a nossa cidade, a nossa região, aliás, ela está com um problema de representação política, e uma das questões que eu estou trabalhando forte aí para ter uma das vagas lá no Congresso, representando nossa região, é para somar esforços com os outros que vão ser eleitos pela região, para a gente poder trazer esse trem metropolitano urgente. Você imagina colocar pessoas num trem, onde você vai trabalhar e estudar, em meia hora você está cruzando o vale inteiro, com estações conurbadas aí, interconexão com outros modais, como transporte terrestre, ônibus, bicicleta, né, uma série de outras coisas, é fundamental. O principal projeto hoje de integração, do ponto de vista de mobilidade na região, é o trem metropolitano. Bacana, é uma boa ideia. Então a gente encerra agora as perguntas do cotidiano, vamos passar para a temática de segurança, né? Candidato Adalberto, você deve saber que hoje em dia muitos jovens estão morrendo, né, para violência. Nós perdemos muitos jovens e as estatísticas mostram, né, que as expectativas de vida, né, nas periferias e tudo mais foi muito reduzida devido às drogas. Você tem algum plano para evitar, para resgatar esses jovens que estão no mundo das drogas, ou melhor ainda, para evitar que eles entrem no mundo das drogas? Eu gosto muito da ideia, de educação. Para mim é um mantra, né? Colocá-lo na escola, período integral, onde você tem atividades que não sejam só ensino, mas também atividades culturais, atividades esportivas, é fundamental para ocupar esse jovem, para gastar essa energia dos jovens. Mas nós sabemos que nessa transição
nós precisamos ter também medidas mais coercitivas, medidas mais combativas à violência. Uma delas, que eu estou pretendendo levar ao Congresso, se eleito, é você trabalhar para que as leis do Código Penal sejam mais rápidas, a execução da pena seja mais rápida. Então, o cara cometeu o delito hoje, ele tem que ter rapidamente estar preso e começando a cumprir a pena dele. Tem crimes aí que prescrevem de tão demorado que é. Então, hoje, não adianta a polícia ser equipada, ter uma boa formação, se você não tem a lei que ampara, o judiciário que ampare a execução da lei rápida, né? Então, precisa mexer nisso urgentemente. E outra, acabar com as sardinhas de detentos em épocas festivas. Nós temos absurdo de detentos que mataram a mãe, mataram o pai e saem para o Dia dos Pais e Dia das Mães para comemorar o Dia dos Pais do namorado, da namorada. Quer dizer, é um absurdo. Enquanto isso, a vítima está lá sofrendo as consequências de perder o seu ente querido, né? Então nós precisamos ser mais assertivos. A sociedade também precisa entender de uma vez por todas que a gente não pode amparar bandido, não podemos amparar pessoas que fazem mal para os nossos filhos, mal para a sociedade. A violência, ela tem a questão da droga, é grande, mas a violência contra a mulher aumentou enormemente no Brasil. Violência contra a criança aumentou enormemente no Brasil. E nós, de vez em quando, a gente entra numa paranoia de dizer assim, não, coitado do bandido, tem gente aí que defende direitos humanos para bandido, tem gente que defende que precisa entender que é um ser humano que não teve oportunidade. O meu filho também é um ser humano. Eu estou ralando pra caramba para a educação do meu filho, para o teu primo, para o teu filho daqui a pouco. Nós também temos que olhar o lado do bem, não só olhar ser condescendente com o mal. Uma função do deputado é fiscalizar lá no Congresso a execução das políticas do Executivo. E uma das propostas que eu tenho para a questão da violência é fiscalizar o destino das verbas e dos projetos que chegam aqui para ser bem, para proteger as pessoas de bem. Dando continuidade, você falou de crescimento, no nosso vale tem tido um crescimento absurdo, que eu vi de perto, assisti em algumas conversas de políticas públicas, exatamente, o crescimento entre os jovens com a epidemia de sífilis. E, claro, algo que já vem acontecendo há muito tempo, a AIDS. Mas, atualmente, o nosso vale anda com surto de sífilis na saúde. Você tem alguma coisa para falar sobre a nossa juventude estar com esse surto de uma doença tão antiga, infelizmente, acontece hoje em dia? Aliás, sífilis é um fator comportamental, né, inclusive, mas também tem outras doenças, né? Quer dizer, sarampo voltando, catapora, uma série de outras doenças que estavam quase erradicadas e estão voltando. O que está faltando, na verdade? Gestão. Aliás, o Brasil é o país que está se perdendo por gestão. Não tem, eu tenho um dado interessante na educação, que é assim, nós temos um orçamento esse ano de quase 107 bilhões no governo federal, 14 bi vai para a educação básica, 30 para a educação superior e 16 para encargos financeiros. Quer dizer, o que é esse encargo financeiro maior que a educação básica? É dinheiro que fica indo e vindo e sendo desperdiçado pelo caminho, não tem uma racionalidade. A mesma coisa acontece com a saúde. Ao invés de você de ter uma prioridade em prevenção da saúde, em educação para a saúde, em formar bem o cidadão para que ele não chegue a contrair a doença, nós temos o foco na própria doença, no remédio, na dispensação de remédios, de curativos, de uma série de coisas. E aí isso não vai resolver nunca. A sífilis, como a AIDS, como as outras DSTs, são doenças comportamentais e o grande foco dela é prevenção e educação. Se não tiver isso, nós vamos ter outras doenças voltando. Acho muito bom. A gente terminou então as questões de educação, né? Passamos pela saúde também. Agora eu queria perguntar sobre o seu ponto de vista relativo à educação, né? Que é o seu forte. Eu, na faculdade, percebo que muita gente chega despreparado, né? Sem preparo básico do fundamental, como você mesmo disse, né? E acabam desistindo do curso por conta disso. E você acabou de dizer que são 14 bi, né? 14 bilhões que são dedicados à educação. No seu ponto de vista, como você analisa o ensino municipal? E tem alguma forma de melhorar ele? E qual seria essa forma? Existe uma questão importante, algumas questões importantes. A primeira delas é gestão. Na minha opinião é isso.
Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no município tem a Lei Calmon. A Lei Calmon é uma lei que obriga que os municípios do Estado invistam 25% do seu orçamento com a educação. No caso do município, educação básica, fundamental. Aí o município vai lá e ele tem 25%, um quarto do orçamento para colocar nas escolas, para pagar salário de professor e tal, e tem os complementos dessa verba, que vem do governo federal, que dá esses 14 bi do governo federal para os municípios, com o transporte escolar, merenda e uma série de outras coisas que vem do Fundeb, uma série de outras coisas. Bom, o que está faltando na verdade é você montar, quebrar algumas coisas que acontecem hoje que impede de ter um bom resultado. Nós estamos entre os 20 países que mais investem em educação e dos últimos em resultado, 54, 60 e pouco em matemática e português, porque a gestão não chega onde deveria chegar, os recursos não chegando onde deveria chegar por conta da burocracia, por conta da má gestão. Então, uma coisa que eu faria, melhoraria bastante, e é um foco que a gente tem, levar para o Congresso, é garantir que os professores tenham uma boa formação, desde o currículo dos cursos. O curso de pedagogia, por exemplo, ele não tem que ter só gestão escolar, gestão pedagógica. Ele também poderia ter gestão escolar, onde a pessoa aprendesse finanças, economia, noções de gestão de pessoas, noções aí de administração geral, né? Fluxo de caixa, coisas importantes para qualquer realidade que vá se ter despesas ali, que vai ter coisas para acontecer. Hoje o diretor da escola é uma indicação política e não técnica, né? Então nós precisamos acabar com isso, precisa ter gestão mais técnica, e a escola tem que ter mais autonomia, mais recursos ficarem na escola para que ela gaste de acordo com a realidade dela. A escola não são iguais, hoje a verba é distribuída igualmente, tem escola que precisa mais que outra. Às vezes ela está na zona rural, tem mais dificuldade de acesso, é mais difícil você pegar um carro e sair para comprar as coisas, né? Então a escola tem que ter mais autonomia para fazer uma execução melhor da educação. Outra coisa, por fim, os alunos. Aluno hoje, ele é definida a escola que ele vai estudar de acordo com a proximidade geográfica da casa dele. Por que não pode ser pelo mérito dele? Se ele for um bom aluno, ele não pode ir para uma escola boa, que mesmo que o pai tenha que pagar transporte se puder e se quiser, ele tem que ter essa liberdade. Às vezes ele tem que ficar do lado da casa dele, a escola é ruim, porque ele não tem opção de ir para uma escola melhor e ele é bom aluno, acaba se perdendo, né? E eu junto com o meu partido, eu também proponho isso, que nós tenhamos condições de dar bolsa de estudo para os melhores alunos, para eles escolherem a escola que eles vão estudar, escolas privadas inclusive, para que eles possam se desenvolver. Uma coisa que eu falo sempre na educação, se nós fizermos melhorar a autonomia da escola, da unidade escolar, o corpo diretivo técnico, professores bem formados, bem remunerados, porque hoje o professor tem falha na formação e tem muita falha na remuneração. Então não tem mérito, tem bonificação, não tem nada. Óbvio que não vai dar certo, óbvio que vai ter resultado ruim. Então precisamos resolver isso para poder tocar para frente. E como deputado, como eu disse, a função de fiscalizar a execução disso, de propor um novo marco legal, um conjunto de leis que melhore a execução com essa maior liberdade e autonomia, é fundamental para o Brasil desenvolver. Dando continuidade, você falou sobre os alunos, educação, você acredita que então, se fizesse a junção entre educação e esporte, teríamos melhores alunos? Você tem algum projeto para unir os alunos com a parte de educação junto com o esporte? Eu acredito que o esporte tem que voltar para o currículo, né? Aí tem um pouquinho de saudosismo, porque na verdade eu lembro que na minha época a educação física repetia de ano, né? Então assim, como isso, né? Hoje o meu filho, a educação física na escola dele é optativa. E o dia desse eles estavam no game virou educação física. Eu falei, não, peraí, cara, não é assim, né? Então, nós precisamos, na minha opinião, colocar no currículo da escola também a educação física, onde ele tem as práticas esportivas, obviamente, de acordo com as habilidades, com o interesse dele e uma série de outras coisas. Como eu também defendo as artes, cultura, tem que estar dentro do currículo toda a formação do ser humano, ali, do estudante, né? E o esporte com certeza. O
esporte é fundamental, ele dá disciplina, ele dá oxigenação no cérebro para melhorar a concentração, o foco, né, do aluno na sala de aula, é fundamental para isso. E eu também tenho saudade das competições, né? Interestudantil, escolar, classe, pô, quem está bem contra quem está seco, tem que voltar a isso. Hoje está assim, muito pouco, as pessoas perderam interesse. Então, educação e esporte é fundamental. Legal. Então agora a gente encerra, né, a parte da referente à educação. Eu queria perguntar, agora a gente vai dar um tempo para você falar, né, para o seu público, qual a mensagem você tem para os internautas, para o povo em geral? As propostas. Muito bom. A principal coisa que eu tenho para falar para o internauta, para quem está nos assistindo, é a seguinte: nós temos um modelo de governo, um modelo de Estado, que até hoje estava funcionando, mas com resultado muito ruim. Qual resultado muito ruim é esse? Uma carga enorme de imposto sobre o cidadão e o resultado desse imposto muito ruim em educação, saúde, segurança e outras coisas. Então, assim, nós damos dinheiro para o governo e o governo não nos dá contrapartida. E isso tem gerado muita indignação, muita revolta, mas as pessoas não estão indo na causa. A causa é o Estado enorme, o Estado inchado. O cidadão tem que ter mais poder, tem que deixar mais recursos na mão do cidadão. Por exemplo, fundo de garantia. Por que tem que deixar na mão do Estado para ele financiar obras, às vezes até financiar obras fora do país? Por que a gente não pode deixar esse fundo de garantia sob a tutela do próprio trabalhador, sob a tutela do próprio empregador? A outra coisa fundamental, nós precisamos hoje colocar muito fortemente que alguns valores, algumas áreas são fundamentais para desenvolver as pessoas: saúde, educação e segurança. Se tivermos um povo educado, um povo saudável, um povo seguro, ele empreende mais, ele empreende não só na escola, mas também protagoniza a sua própria vida, né? Ele faz uma série de coisas melhor. Isso não é no Brasil. O mundo foi assim. Se você pegar a história da humanidade, todas as regiões, países, estados que se desenvolveram a partir dessas três questões foram embora, estão aí se desenvolvendo. Temos casos recentes e casos mais antigos. Então, o que eu quero ser como deputado? Eu quero ser a voz, eu quero ser o interlocutor, eu quero ser o representante das demandas da sociedade, aqui do Vale do Paraíba principalmente, em Brasília. Eu sou bem regional, eu sou local, sou até um pouco bairrista, né? Eu sou vale paraibano, tomo bebedor de água do Paraíba, eu conheço cada curva desse rio, sou apaixonado por essa região. Então, eu acredito que o deputado ele tem que estar perto das pessoas, ele tem que estar muito próximo para levar as demandas e fazer as coisas acontecerem. E a minha cachaça, educação básica e empreendedorismo, essas duas coisas, né? E o empreendedorismo tem que tirar as coisas da burocracia, liberar a burocracia, simplificar a abertura de empresas, simplificar o fechamento de empresas. Nós temos que comemorar mais os fracassos no Brasil. No Brasil, o cara quebra uma empresa, ele vira um cara que ninguém quer ser amigo mais, né? Lá fora, o cara quebra a empresa, ele é valorizado porque ele aprendeu alguma coisa e na próxima ele não vai errar. Aqui não, aqui você crucifica o cara e ele nunca mais consegue sair daquela situação. E o último recado que eu dou é que vocês jovens precisam tomar conta dessa bagaça, né? Tem que tomar conta desse negócio. Esse caos que nós estamos vivendo não tem jeito. Se vocês não tomarem consciência de que vocês vão ter que levar isso para frente, a nossa geração errou. Nós nos afastamos da política, nós ficamos fora desse processo e a consequência nós estamos vendo agora, né? E se vocês não fizerem isso, vai demorar mais tempo para a gente ter uma terra maravilhosa, sol, água, um monte de coisa, mas com resultados ruins, a gente tendo que nos esforçar muito mais para sobreviver mal e porcamente, para ter uma qualidade de vida ruim. O brasileiro médio hoje, ele tem que se esforçar muito para ter um padrão de vida muito pequeno, e ele está com muito pouca qualidade de vida, mas ele está o tempo todo no fio da navalha. Ele pode perder tudo que ele ganhou muito rápido, e aí ele fica ameaçado e fica infeliz, e um povo infeliz realmente não vai para frente. 3003, isso aí, professor Liberto.